livros, 3 romances, um livro de contos. Os romances são Toda Terça, que eu publiquei em 2007, o Flores Azuis em 2008 e o Paisagem com Dromedário em 2010. Na realidade, assim, se eu for falar de um projeto literário meu, ou que me interessa realmente na literatura, que na realidade o que me interessa quando eu escrevo não é sempre, ou não tá sempre relacionado com o que me interessa como leitora, não necessariamente, mas o meu interesse principal é pensar num projeto literário em que você trabalhe, claro, de certa forma contando histórias. Eu continuo achando que a literatura é um contar de histórias também, mas também pensando na ideia de que, cara, todas as histórias já foram contadas desde sempre, né? Que a possibilidade hoje em dia, quer dizer, de que lugar eu escrevo, né? Quais são as minhas possibilidades hoje, em 2013, de fazer literatura, né? Pensando tudo que veio antes, tudo que existe antes de mim. Então eu acho que é uma busca também formal, no meu caso. Como se eu pensasse como eu posso contar essas mesmas histórias, quer dizer, eu posso procurar formas de narrativas diferentes. E que tem muito a ver, no meu caso, também com a construção dessa história, dessas histórias, né? Então, me interessa também uma literatura que esteja pensando a própria literatura, a própria construção da literatura, onde também é muito importante o papel do leitor. Quer dizer, me interessa não aquele leitor passivo que simplesmente está ali e está recebendo um produto, né, completo, mas não, como a ideia quase de um modelo para armar, né? O leitor como aquele que tem que armar, que tem que completar o quebra-cabeças, né? Que o livro, de certa forma, ele não trabalha só a favor do leitor, mas trabalha também contra o leitor, de certa maneira, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo assim, mais específico, no Paisagem com Dromedário, eu trabalho com gravações, quer dizer, na realidade o livro são a transcrição de uma série de gravações. Então você tem ali várias questões ali. Uma delas, é claro, o primeiro livro ele funciona quase como um radioteatro, né? Então você tem a fala, que é como um monólogo da personagem, e você tem também as indicações, que são, como você inclui o barulho do vento, o barulho do mar, diálogos que ela está ouvindo. É como se você chegasse realmente com um gravador e andasse com aquele gravador pela cidade, e os ruídos, os barulhos, enfim, tudo aquilo faz parte da minha história, né? Como eu trago isso para a própria dramaturgia que eu estou criando ali da história. Então, muitas vezes aquilo pode contradizer o que o personagem está dizendo, às vezes aquilo está sublinhando o que o personagem está dizendo, ou está criando outras possibilidades de interpretação ou de leitura para aquilo. Enfim, esse é um aspecto, mas existem outros também, né, que você tem, que também é muito importante, que você tem a narradora, que é a personagem, a Érica, é a voz dela que você, num primeiro momento, ouve, mas é que por trás disso você percebe que não, porque você não está ouvindo realmente, você está lendo o texto. Então há uma instância ali que é quem transcreve as fitas, né? Então é como se você tivesse um narrador que quase o tempo todo está oculto e se perde na voz da Érica, mas que em alguns momentos, principalmente no final, ele surge. E aí você percebe, não é a Érica quem narra. É uma outra instância, um outro narrador que se interpõe entre a história narrada e a leitura daquilo, né? Então é como se eu criasse esse filtro, né? E aí isso também, de certa forma, automaticamente questiona, coloca em dúvida, talvez, ou vai questionar tudo aquilo que você vinha lendo, e questiona também o que para mim é importante em tudo que eu escrevo. É como se eu o tempo todo tentasse, na literatura, recriar a ideia de uma impossibilidade de se chegar ao que foi dito realmente, ao que aconteceu realmente, ao que foi pensado realmente, e que o que a gente tem são sempre versões, transcrições, sempre que está em numa transformação, que
que não termina nunca, né? E o que a gente pode realmente, a gente no fundo, o que a gente tem é isso, esse processo, essa transformação, e que é isso justamente que me interessa. Então, enfim, tem várias questões ali que eu trabalho, além da história em si, enfim, que é uma história de amor, ou uma história de desamor, como a gente quiser interpretar. Mas eu acho que essa junção das duas coisas, o contar uma história e criar formatos que, de certa forma, coloquem em xeque a própria história que você está contando, é o que me interessa.